Olá, pessoal. Retornamos aí com a parte 2 do vídeo. Vamos resolver mais alguns exercícios de posições relativas entre retas e circunferências. Ok? Então, vamos lá. Ó. A reta 2x mais 3y menos 1 passa pelo ponto da circunferência x mais m elevado ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado igual a 200. Enquanto o valor de m é o comprimento do diâmetro da circunferência. Então, o que acontece aí, pessoal? Ele está falando aqui que essa reta passa pelo centro dessa circunferência, né? Aí você fala, professor, mas eu não consigo encontrar o centro dessa circunferência aqui, porque não está dado, concorda? Mas você pode dizer uma coisa, você pode dizer que o centro dessa circunferência é menos m e 1, né? O centro dessa circunferência é menos m e 1. O que já pode te ajudar a encontrar o centro da circunferência. Por quê? Porque ó, o y é 1 e aqui é o x. Se eu colocar o y na equação, já que a reta passa por ali, se eu colocar o y aqui, esse 1 aqui, eu vou encontrar o x. Certo? Então, vou colocar para vocês darem uma olhada aqui. Ó. Vamos passo a passo dessa conta. Ó, o centro está aqui, não é? Aí eu peguei esse 1, que é o y, e coloquei aqui, ó. Tá vendo? Na equação da reta. Aí a equação da reta me deu o x igual a menos 1. Então, significa que o centro da circunferência é menos 1 e 1. Certo? Aí ele quer que você faça o que agora? Você já tem o centro, né? Aí ele encontra o valor de m, certo? E o comprimento do diâmetro da circunferência, né? Então, o de m você já acabou. Você já encontrou o valor de m aqui, né? Ó, o valor de m aqui, ó. O centro, na verdade, o centro em x da circunferência aqui é menos 1. Tá bom? Você já tem isso já determinado para você. O m já saiu, ó. Aqui, só nessa partezinha já saiu o m. Tá bom? Aí ele quer que você faça o quê? O comprimento, encontre o valor de m e o comprimento do diâmetro da circunferência. Comprimento do diâmetro, o que acontece? Como você tem que pegar os pontos de intersecção da reta e da circunferência. Ó. Aonde que essa reta encontra a circunferência? É a segunda parte que eu vou fazer com vocês agora. Tá bom? Ó? Vamos lá. A equação da circunferência é essa daqui, ó. Certo? O centro é menos 1, né? Tá aqui. Outro centro é 1. Beleza, né? Esse m vai ficar marcado para a gente aqui como o m vai ser menos 1. Né? Que a primeira parte, a primeira resposta é essa. Aí você vem fazer o que aqui, ó? Menos com menos fica mais, elevei ao quadrado. Menos com mais fica menos, elevei ao quadrado, igual a 200. Tá, cheguei na equação geral da circunferência, né? Ó, equação geral. Montou a equação geral, o que você vai fazer agora? Vai substituir pela equação. Você vai ver aqui, ó, por exemplo, eu tenho x e y. Eu tenho que pegar lá e substituir ou o x ou o y, tá? Então, no caso aqui, ó, eu estou escolhendo o y. Eu isolei o y, tá vendo? Y igual a alguma coisa com x. Aí todo mundo que é y vai virar alguma coisa com x, ó. Esse cara virou, esse cara também virou. Tá vendo? Beleza, ó, tá vendo? Ó? X mais y ao quadrado, o y está falando até aqui, mais 2x menos 2, o y de novo tá aqui, menos 198 igual a 0. Tá? Então, agora eu vou abrir, ó, isso daqui é produto notável, tá? Produto notável disso daqui, beleza? Então, fiz o produto notável, tá aqui. Aí agora eu vou agrupar, ó, essa parte com essa, que são quadrados, né? Então, essa parte aqui que é só x, né? Mesma parte literal de 2x, de 4x também agrupei. E eu cheguei numa equação de segundo grau. Resolvo a equação de segundo grau. Tenho 2 pontos em x. É claro, né, gente? Ó, você pensar aqui, ó, você tem um ponto aqui em x e outro ponto em x. Né? Você tem que ter 2 pontos em x mesmo. Beleza? Então, eu achei 2 pontos em x. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou substituir na reta, tá bom? Na equação de circunferência. De reta, perdão. Na equação de reta. Ó. Porque a reta que a gente tinha é essa daqui, ó. Y igual a menos 2x mais 3 mais 1/3. Certo? Aí, o que eu fiz, ó? Eu vou deixar aqui para você observar, ó. Tá vendo? Eu peguei, substituí os pontos que eu encontrei, ó. Esse ponto que eu encontrei, esse ponto que eu encontrei, e ela me dá o y. Tá vendo? Agora eu tenho 2 pontos, ó. Os pontos de encontro estão aqui, ó. Tá vendo? Ponto de encontro x, que é aquela solução em x, e y, y.
Tá vendo? Aí agora eu tiro a raiz, tá? E eu tenho 28,281. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa questão 3, tá? É claro, né? Eu vou pôr aqui no GeoGebra só para você conferir a distância entre elas, ó. Vamos lá, ó. Eu vou pegar essa equação aqui, vou fazer essa reta intersectar a equação e vou calcular a distância dos pontos. É bem tranquilo, tá? Então, vamos lá, ó. Vou compartilhar com vocês a tela do GeoGebra, ok? Então, tá aí a tela do GeoGebra. Vou escrever a equação. Primeiro eu vou escrever a equação de circunferência, tá? X mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 200. Ó, nossa, deu grande essa circunferência. Aqui, vou diminuir aqui. Pronto, tá vendo? Agora eu venho e traço a reta por cima. Qual que é a reta que eu tenho? 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar dois pontos dela, ó. Marcar aqui, ó, ponto de intersecção, né? E vou calcular a distância. Daqui até aqui, ó. Olha lá, 28,28, que foi o que a gente encontrou lá na nossa questãozinha. Beleza, pessoal? Vamos voltando, então. Vamos lá. Questão de número 4 agora. Determine o comprimento da corda determinada pela intersecção da reta x mais y menos 1 com a circunferência de equação. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 3. Galera, essa 4 é a mesma coisa da outra, tá? Ó, o que eu vou fazer? Vou ter que encontrar quando essa reta encontra a circunferência, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, isolar o y ou o x, fica ao seu critério. No caso aqui, eu escolhi isolar o y, beleza? Aí eu venho e jogo dentro da circunferência, ó, certo? Então, aqui tem aqui, ó, eu peguei aqui, nesse caso aqui, o encontro aqui, ó, y igual a menos x mais 1, tá bom? Então, eu peguei essa parte aqui, ó. Daqui você vem para cá, tá? Aqui é só para me mostrar quem é o centro e o raio da circunferência, tá bom? Esse passo aqui não precisava ser feito. Então, eu fiz aqui, ó, y menos x mais 1 ao quadrado e 2 vezes o y, né? Ó, esse cara e esse cara aqui, tá? Chego no quê, pessoal? Numa equação de segundo grau. Você tem que chegar numa equação de segundo grau. Chegou na equação de segundo grau, resolva a equação, encontre os valores de x e volte para a reta. Tá? Aí, ó, encontrei os pontos de intersecção, calculei a distância entre eles e descobri que é raiz de 2. Eu não sei se vocês estão habituados com a linguagem aqui, mas corda da circunferência significa que quando você intersecta, a distância de um ponto ao outro. Isso é uma corda, isso é outra corda. Tá bom? A maior corda da circunferência é o diâmetro. Beleza? Ok? Questão de número 5. Tá? Fazer a questão de número 5 aqui. Obtenha a equação de reta, obtenha a equação da reta T, tangente à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e paralela à reta x mais y igual a 2. Então, o que ele quer que você faça aqui? Ó? Você tem uma circunferência, tem uma reta, beleza? Ele quer que você trace duas retas, ó, essa reta aqui e essa reta aqui, que sejam paralelas a essa reta e tangenciem a circunferência, tá? Então, tem alguns passos para você fazer aqui. O que é que você tem que fazer? Ó, vou mostrar para vocês. Primeira coisa, você vai encontrar o centro da circunferência, tá? Encontrou o centro, você vai encontrar a reta que é perpendicular à reta que você tem aqui, perpendicular, tá? Porque reta tangente perpendicular. Aí, quando você encontrar essa reta tracejada aqui, você vai encontrar os dois pontos. Esse e esse. Depois que você encontrou os dois pontos, você vai traçar uma reta paralela a essa, que passa por esse ponto e que passa por esse ponto aqui. Bora fazer isso passo a passo? Vamos lá, então. Ó, tenho aqui a minha equação de circunferência. Eu sei que o centro é esse e o raio é esse.
Beleza? Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vamos construir uma reta perpendicular a y igual a menos x mais 2, passando pelo ponto 0, 0. Tá? Por que 0, 0? Porque é o centro da circunferência, né? E ela vai ser perpendicular àquela reta que ele nos deu. Tá vendo? Para ser perpendicular a essa reta aqui, que é a reta que foi dada para a gente, ó, aqui a circunferência é a reta, né? Para ser perpendicular a essa reta, o coeficiente angular das duas tem que dar menos 1. Né? Ó, então, esse aqui é menos 1 já. Menos 1 vezes o outro tem que dar menos 1. Então, aqui é 1. O A vale 1. Você já descobriu o coeficiente angular, né? Se você descobriu o coeficiente angular, agora você faz o seguinte. O 1 tem que passar, a reta com coeficiente angular 1 tem que passar pelo ponto 0, 0. Então, B também ficou 0. Então, qual que é a reta que a gente está falando? Y igual a x, tá? Essa daqui é a reta tracejada, ou seja, encontrou a tracejada. Essa daqui é a tracejada. Tá certo? Beleza. Agora, vou fazer a intersecção da reta y igual a x com a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Tá bom? Então, eu pego o y vale x, jogo aqui, ó. Substituir tudo que é y virou x, tá? Então, achando duas soluções, mais ou menos a raiz de 2. Tá? Então, se eu voltar lá na equação da reta, eu vou ter que a outra solução, ó, se o x é raiz de 2, o y é raiz de 2. Se o x é menos raiz de 2, o y é menos raiz de 2. Então, eu já tenho esses dois pontos de encontro. Ó. Tá vendo? Agora ficou fácil, né? Porque basta você traçar a reta que seja paralela, né? Essa daqui, ó. Paralela à outra reta e que passa pelo ponto raiz de 2, raiz de 2. Ó, certo? Para ser paralela, ela tem que ter o mesmo coeficiente angular. Então, já montei aqui, ó. Y igual a menos 1 vezes x mais b. Quem é o x? Raiz de 2, raiz de 2. Né? O ponto, raiz de 2 em x, raiz de 2 em y. Então, b é 2 raiz de 2. Então, menos x mais 2 raiz de 2. E aqui, faz a mesma coisa para essa. Menos x igual a menos 2 raiz de 2. Beleza, pessoal? Essa daqui eu acredito que faça necessário a gente pôr ela no GeoGebra para dar uma olhada, né? Então, vamos lá no GeoGebra, ó. Vou pegar um arquivo novo aqui. Certo? Traçando a circunferência. A circunferência aí, nossa, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Certo? Aí eu tenho a reta. A reta x mais y igual a 2. Ok? A reta está dentro da circunferência, não tem nenhum problema, tá? Quando eu desenhei ali, ela estava fora, né? Mas o que importa é que as outras duas retas estejam paralelas. Eu vou marcar para vocês aqueles pontos que a gente encontrou. O raiz de 2 e o menos raiz de 2, para você ver onde eles estão, ó. Olha lá, já marquei o raiz de 2, tá? Quando você for marcar raiz aqui no programa, não sei se você percebeu, mas você coloca square root, tá? S-Q-R-T, tá bom? É o resumo aí de raiz quadrada, beleza? Raiz quadrada em inglês, tá? Aí eu pego aqui também, ó. Peguei também a outra. Pronto. As duas... o que é esses dois pontos? Foi aqueles pontos que a gente encontrou da reta, ó. Essa reta aqui, né? A reta que a gente encontrou primeiro a reta, né? A gente encontrou essa reta que é perpendicular a essa daqui, ó. Não é? E aí você encontrou o ponto A e o ponto B. Tranquilo. Aí, pelo ponto A e ponto B, você passa a equação da circunferência, que eu já falei quanto que é. Que é, ó, y igual a menos x mais 2 raiz de 2. Tá? Ah lá, ó, passei uma. Tá vendo? Vou passar a segunda agora. E menos x menos raiz de 2 e 2. Ah lá, pode ser a segunda também. Tá vendo? Ó? Então, elas são paralelas a essa reta, perceba. Essa reta que passa por A e a reta que passa por B são simultaneamente paralelas a essa reta aqui, tá bom? E tangenciam a circunferência. É isso que a gente queria. Beleza, galera? É isso aí, tá? Essa é a questão de número 5, tá? Vamos para a questão de número 6. Ok? Questão de número 6 aí, ó. Questão de número 6 é bem tranquila essa questão, tá? Questão de número 6 é o seguinte, ó.
O diâmetro de uma circunferência é dado pelo segmento AB. Determina a equação dessa circunferência. Galera, essa é fácil. Ó, vou fazer o roteiro, depois a gente faz as contas, tá? Eu tenho aqui dois pontos A e B, né? Se elas são diâmetro da circunferência, então significa que se eu achar o ponto médio, eu acho o raio. Eu acho o raio não, eu acho o centro, perdão. Eu acho o centro. Aí eu calculo a distância do centro ao A ou do centro ao B e acho o raio. Entendeu? Então foi isso exatamente que eu fiz. Ó, quando eu achei o ponto médio entre A e B, ó, o ponto médio entre A e B está aqui. Esse K é o raio. É o raio não, é o centro. Falei raio já duas vezes. É o centro, tá bom? Aí a distância do centro ao A ou ao B me dá o raio. Tá certo? Então, por exemplo, ó, aqui o que eu fiz? Eu calculei a distância de A a B e dividi por 2, que é a mesma coisa. Em vez de calcular a distância de C até A, eu calculei a distância de A até B e dividi por 2, que é a mesma coisa da distância de A até C. Então, calculo a distância de A até B, dividir por 2. Eu tenho raio. Ó. Eu tenho raio e eu tenho centro. Monta a equação da circunferência. Tá bom? Agora, eu vou fazer com vocês uma questão que eu vou fazer exclusivamente no GeoGebra. Tá bom? Que é o seguinte, ó, determina a equação da circunferência que passa pelos pontos A, B e C. Então, como calcular a equação de circunferência que passa por 3 pontos? Tá? Vou fazer exclusivamente no GeoGebra e vou pedir para você replicar todos os passos no papel. Beleza? Vamos lá, então. Ó, vou marcar os pontos que ele me deu, tá? Ele me deu o ponto 5, 5, tá? Vou colocar em ordem, que aí não... Vou marcar em ordem aqui, senão depois vou marcar o ponto A, é 9, 3, né? Não fica diferente. 9, 3, depois fica 5, 5, tá? Depois fica 8, 6. Olha lá, 8 e 6. Como é que você vai calcular uma circunferência que passa por esses 3 pontos? Presta bem atenção, hein? Ó, seguinte, você já tem os 2 pontos. Você vai fazer uma reta que passa pelo A e o C. Beleza? Ou pelo A e B também, tanto faz, tá? A e C. Vou fazer outra reta que passa pelo B e C. Tem que fazer 2 equações de reta. 2 equações, tá bom? Fiz 2 equações. Pega o ponto médio, tá bom? Ó, olha aqui, ponto médio das equações, tá? Então, vou pegar aqui. Ponto médio. Ponto médio de C até A. Ponto médio de B até C, tá? Faça uma equação perpendicular à reta, passando por E. Então, ó, é o que a gente já viu, né? Reta perpendicular, passando por esse ponto aqui. Reta perpendicular, passando por esse ponto aqui. Tá vendo? Ó, recapitulando aqui, pessoal. Eu fiz uma reta por A e C, achei o ponto médio. Fiz uma reta por B e C, achei o ponto médio. Passei retas perpendiculares pelos pontos médios que eu encontrei. Beleza? Agora eu vou encontrar o ponto onde essas retas se encontram. Beleza? Tá. Encontrei o ponto onde elas se encontram. Tá? Vou até dar uma apagada aqui, ó. Não ficar o desenho muito poluído. Bom, vou apagar as retas que eu encontrei. Pronto. Agora, presta bem atenção. Quando eu fizer uma circunferência, ó, vai passar exatamente pelos 3 pontos, ó. Tá vendo? Ó, esse ponto F, ele é o encontro das retas perpendiculares. Aí, o que você faz? Você pega o ponto F e calcula a distância de F a B. Aí, você tem o raio. Aí, se você tem o raio e o centro, você calcula a equação da circunferência. A única coisa que você precisa aqui saber é fazer equação da reta por 2 pontos e a equação da reta perpendicular. E é isso que a gente já viu em outras aulas. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal. Essa dinâmica de aula, postem aí, comentem se vocês gostaram de já colocar resolvido, de explicar, ou se vocês preferem que eu explique, que eu resolva, também não tem problema. Tá bom? E eu vou deixar aí para vocês resolvendo os exercícios. Até a próxima.